Fala, meus amigos, mais uma vez com vocês aqui o Anderson Marabá. Nesse vídeo de hoje, eu quero compartilhar com você quais foram as estratégias que eu adotei para conseguir, sair, para conseguir vencer os vícios em jogos de azar, em jogos online, Cassino online, jogo do Tigrinho, jogo do Boim, Ratinho, essas porcaria tudo aí que dominou a minha mente aí por quase 4 anos. Ainda em 2021, conheci aí esse mercado, através de um amigo, parecia muito inofensivo. No início eu colocava apenas pequenos valores, era pequenos valores porque a minha mente ainda estava dominada pelo medo e era um medo benéfico, mas com o passar do tempo, com pequenos valores, ganhar valores elevados, resultado rápido, pico de dopamina lá em cima, sensação de prazer, logo a mente foi criando um padrão, Foi criando um padrão, desenvolvendo o hábito, porque eu comecei a repetir essa ação com frequência, e tudo aquilo que nós seres humanos repetimos com frequência, com o tempo se torna um hábito, e isso acaba ficando automatizado no cérebro da gente. E se for algo que traz prejuízo, meu amigo, aí é complexa a situação. E os jogos de azar, acabei criando esse hábito, e quando eu me espantei aí, 2022, 2023 e até um período de 2024, eu já tinha perdido aí 150 mil reais. 150 mil reais. E aí foi quando eu comecei a perceber que eu estava com um problema, e era um problema grave. Ou seja, eu estava viciado, E eu estava num nível bem elevado, porque eu já estava chegando ao ponto, pessoal, de estar fazendo empréstimo, porque eu sempre fui muito cauteloso com as minhas finanças, então eu tinha uma margem de crédito muito boa com os bancos. Estava fazendo empréstimo para quê? Para jogar, E eu já vinha com algumas dívidas, E o certo é que eu perdi 150 mil reais. E aí quando eu percebi essa situação, eu tinha que tomar algumas ações. E qual foi as ações que eu tomei? A primeira, eu fiz uma reflexão e criei consciência que eu estava com problema, E que não adiantava eu querer esconder isso da minha família. Então, o que eu fiz? Primeira coisa, eu criei consciência. Segunda coisa, eu compartilhei com a minha família esse problema, certo? E a partir do momento que eu criei consciência, que eu compartilhei com a minha família, todos sabiam que eu estava enfrentando esse problema, Compartilhei com alguns amigos bem íntimos, porque inicialmente quem está viciado, ele não quer admitir porque ele acha que está no controle da situação, mas eu vou te falar, você não está no controle da situação. Eu pensava que estava no controle até o dia que eu falei, eu vou parar, e aí eu não consegui parar. Vinha aquela compulsividade por jogar. Então, não pense você, jogador, que está no controle, que você não está. Então, beleza. Primeira coisa foi criar consciência. Segunda coisa foi compartilhar com meus familiares. E a terceira coisa que eu fiz foi bloquear todos os meus limites de Pix. Porque, atente bem, eu tenho quase certeza, e é quase improvável, que você que joga, se você pegasse R$ 1.000 em espécie, R$ 2.000 em espécie, R$ 500 em espécie, você talvez não tivesse coragem de jogar esse valor, porque você sabia que você está colocando em risco esse dinheiro. Mas como é via Pix, tudo é muito prático, muito rápido, muito fácil. Então o nosso cérebro ele começa a ver apenas números, E aí você só percebe o valor que tem esses números quando você olha na sua conta, precisa pegar essa ferramenta que é o dinheiro e trocar por algum produto que você vai utilizar, e você não tem mais esse dinheiro. Então, meus amigos, o que acontece? Eu saí bloqueando os meus limites de Pix. Se você está com problema com jogo de azar, primeiro, você tem que criar consciência que você está com problema. Segundo, você tem que compartilhar com seus familiares, com algum amigo, Você tem que buscar ajuda. Esse é o passo inicial. Terceiro, você precisa o quê? Bloqueie seu limite de Pix. Bloqueie a partir das 18 horas, não faz mais Pix. Por quê? Porque a maioria das pessoas trabalham durante o dia. Então, quando chega em casa, fica ocioso, e o que vai acontecer?
o seu cérebro vai te levar para jogar, principalmente se você tiver uma ansiedade um pouco desequilibrada. A ansiedade ela vai estar buscando te direcionar para quê? Para poder ir para o jogo. Então, você que está me ouvindo nesse vídeo, o que eu vou te falar? Após todas essas ações que eu tomei, eu também precisei o quê? Eu precisei ocupar a minha mente. Existe uma frase antiga que diz que mente vazia é a oficina do diabo. Por quê? Porque quando a nossa mente ela está vazia, ela vai buscar ser preenchida por qualquer coisa. E muitas vezes essas coisas que ela vai buscar ser preenchida não é algo que traga satisfação e benefícios. Então o que acontece? Eu precisei, buscar ferramentas para preencher a minha mente. E eu também, além dessas situações, eu precisei buscar uma conexão superior, eu falei com Deus, eu pedi a ajuda de Deus, eu orei, tá? Eu meditei, porque eu queria fazer tudo aquilo que eu acreditava que era possível para me sair dessa situação, porque era algo que eu não estava tendo controle e algo que estava me gerando prejuízo, não só prejuízo financeiro, mas eu estava tendo problemas emocionais, tá? Eu estava tendo problemas familiares, eu estava começando a deixar, tá, de comprar algumas coisas importantes para dentro do meu lar para poder jogar. E eu que sempre tinha em mente que era uma pessoa que não tinha nenhum tipo de vício, era um homem equilibrado, de repente eu me deparei nessa situação. Mas então o que acontece? Eu tomei essas atitudes, aí eu pedi a Deus para me dar uma resposta e Deus, ele me deu a resposta. A resposta que Deus me deu foi aqui, ó. Aqui dentro, ele me mostrou soluções aqui dentro. E eu consegui encontrar, conversando com meus amigos, refletindo sobre a situação, sentindo a dor da perda, mas eu já estava disposto a quê? A buscar ajuda de um profissional, tá? De um psicólogo, de um psiquiatra, mas graças a Deus eu consegui ressignificar esse padrão de pensamento que me levava ao jogo, ou seja, eu estava habituado a jogar, então eu precisava o quê? Desaprender esse comportamento. E aí o que acontece? Eu também busquei um propósito para a minha vida, Eu comecei a fazer o quê? Eu comecei, depois de um tempo, ver que eu tinha que ocupar a minha mente com algo que ia me trazer resultado ao longo do tempo. E aí eu comecei a guardar pequenos valores, tá? Valores de R$1, depois de 30 dias, valores de R$2, depois passei a guardar R$5, não que eu não tinha condição de guardar um pouco mais, mas é porque eu precisava fazer a minha mente entender, tá? Que na vida nem todo resultado rápido ele é benéfico, porque eu ia para o jogo por causa do resultado rápido. Então eu comecei a me desafiar e manter uma sequência sem falhar, todos os dias guardando pequenos valores. E isso foi fortalecendo a minha mente, eu fui desenvolvendo esse hábito de guardar pequenos valores e eu estou muito feliz, por quê? Porque tá com uns 2 dias eu fiz os meus primeiros investimentos, tá? Eu fiz um investimento em ações aí de R$1.000. Por quê? Porque antes de eu fazer esses investimentos e desde que eu parei de jogar, eu comecei a ocupar minha mente com o quê? Comecei a estudar sobre finança, ler bons livros, tá? Eu comecei a fazer caminhada. Tudo isso aí me ajudou a quê? A desvincular esse padrão mental que me levava ao jogo. Eu comecei a achar prazer em coisas simples do dia a dia. Comecei a achar prazer na leitura, mas isso levou um tempo. Ou seja, levou uma prática, a criação desses novos hábitos, tá? Então, assim, eu consegui já, graças ao Criador, que me deu energia e força para lutar, Eu não me entreguei, não desisti, e eu falo para você, se você está com esse problema, não desista, não se entregue, tá? Não desista, não se entregue. Busque ajuda profissional, busque ajuda espiritual, busque ajuda psicóloga, de um psicólogo, mas busque ajuda, tá? Não se entregue. Se você se entregar, aí a situação pode se complicar ainda mais, tá? Então, assim, eu consegui dar a volta por cima
e já consegui aí quitar 70% das minhas dívidas e ainda consegui fazer alguns investimentos aí na área dos criptoativos. Consegui investir, já estou com 16 mil investidos em criptoativos e R$ 1.000 em ações e R$ 120 em renda fixa. Por que eu estou falando isso para você? É que hoje eu estou com quase 18 mil investido, mas se fosse em outros tempos, o vício não havia me deixado investir esse dinheiro. Eu já teria perdido esse dinheiro todo e a minha conta estava zerada. Então, meu amigo, você que está assistindo esse vídeo, tome uma ação, tá? Tome uma decisão, crie consciência dessa realidade e busque ajuda. Ajuda familiar, ajuda de um profissional. Faça alguma coisa para mudar essa realidade da sua vida, tá? Porque você é o único que pode mudar essa realidade. As outras pessoas vão te dar apoio, mas você é quem vai tomar decisão, tá? E vai buscar vencer esse vício, esse mal. E outra, busque aprender sobre finanças, tá? O dinheiro que você ia colocar no jogo, comece a investir, nem que seja um pequeno valor, porque com o tempo isso vai te trazer satisfação e resultados positivos. Porque o jogo, em nenhum momento da história, ele trouxe benefício para ninguém. Ele apenas traz malefícios. Ocupe a sua mente, leia bons livros, tá? E eu tenho certeza que se você buscar, você vai conseguir sair, tá, desse padrão mental, desse vício, e vai dar a volta por cima e você vai conseguir ver que a sua vida vai mudar em todos os aspectos, tanto financeiras quanto emocional e familiar, tá ok? Um forte abraço, Anderson Marabá. Essa aí foi a minha história. E se você gostou desse vídeo, dá um apoio aí, deixa o seu like, se inscreve nesse canal aí, o canal da Família Invest, tá bom? Um forte abraço, fiquem todos com Deus.